Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Você está aqui no canal Contato Humano. A live de hoje é ciúmes, insegurança e controle. Quando o amor vira prisão. E aí, já passou por isso? Já teve que tremer o corpo por conta dos ciúmes? Se você quer entender exatamente o que está acontecendo com você, por que você sente isso, hoje vai ser o momento de estarmos falando sobre isso, tá? E acrescentando também a neurociência, né? Por que nós sentimos o tal dos ciúmes? Olha, os ciúmes, quando a gente fala dos ciúmes, muitas pessoas falam que o ciúmes era como se fosse uma prova de amor, né? Mas o ciúmes ele é um sinal claro de que você está com medo, tá? E aí o que eu faço quando eu estou com ciúmes? Eu tento controlar, né? Então, o controle ele é uma tentativa assim desesperada de você não reviver o abandono. E isso eu vou falar com mais clareza, mais pro final da live, tá? Então, Rodrigo, é natural que nós sintamos ciúmes? Sim, é natural que sintamos ciúmes. Por quê? Porque hoje formar vínculos, aliás, toda uma história, em toda a vida, formar vínculos não é algo tão fácil assim. Então, quando você forma um vínculo com uma pessoa, é como uma sociedade. Quando você forma um vínculo com essa pessoa, você se sente seguro, você se sente segura. Nós, seres humanos, nós buscamos nos sentir seguros a todo instante. E a maior parte do adoecimento emocional é quando essa segurança interna é afetada. Então, se você tem um vínculo amoroso, se você tem ali uma conexão com alguém, e essa conexão, você acredita que ela está sendo abalada por uma outra pessoa, é natural que você sinta uma sensação de insegurança, de perda, que é o que nós chamamos de ciúmes. Então, todos nós, em algum momento, por algum sentido, se sentirmos ameaçados por uma outra pessoa, que essa outra pessoa possa ameaçar o meu vínculo, eu vou sentir ciúmes. Então, isso é da nossa natureza também sentirmos ciúmes. Só que conhecemos pessoas, você aí já deve ter conhecido alguém aí do seu convívio, família, amigo, amiga, ou até mesmo você que está assistindo, que é aquele ciúmes desproporcional, aquele que foge da normalidade, aquele que foge da média. Rodrigo, existe pessoas que não sentem ciúmes nenhum? Pode acontecer sim. Pode acontecer ter pessoas que não sofrem desse problema de ciúmes. Mas isso já é uma questão de a sua própria segurança, ela é tão forte, ela é tão inabalável, que ela confia. Ou o outro parceiro te dá essa liberdade, te deixa livre e te passa essa confiança. Mas já quero, já de antemão, dizer que os ciúmes não é culpa do outro, tá? Ah, mas a pessoa me provoca, a pessoa, ela me faz sentir ciúmes. É sempre um mesmo diálogo. Os clientes que eu atendo no consultório é sempre, o outro, o meu marido. O meu marido provoca os ciúmes. O seu marido, ele é um gatilho. A sua esposa, ela é um gatilho para você de algo mais interno, mais profundo. Então, jogar a culpa para o outro do porquê você está sentindo ciúmes, aí já é uma questão de covardia, tá? Eu sou ciumenta porque ele é mulherengo. Eu sou ciumenta porque ele é mulherengo. Então, assim, antes de vocês tratarem os ciúmes, é tratar essa relação, né? É a falta de respeito que está ali no vínculo, né? Que é muito pior do que o próprio ciúmes em si. Então, esse tema é muito amplo falar sobre ciúmes. Mas eu quero falar sobre essa sensação desconfortável que todos nós, em algum momento da nossa vida, já sentimos. Ou vamos sentir. Ou vamos sentir. Né? E aí eu vou estar explicando o que acontece aqui dentro quando eu estou com ciúmes. Né? Como que é essa coisa aqui? O que está fervilhando aqui dentro? E para falar sobre o que está fervilhando aqui dentro, eu tenho que falar sobre neurociências. Então, as lives eu sempre estou comentando, sempre pincelando, sempre falando algo
sobre a neurociência, sobre o funcionamento do cérebro. Porque o cérebro é a nossa caixa. E falando do cérebro, se você vem me acompanhando aí nas outras lives, ou não, se você não me acompanha, existe dentro do seu cérebro uma partezinha chamada amígdala cerebral. Amígdala é a tradução de amêndoa. Aliás, a tradução de amígdala é amêndoa. Então ela tem um tamanho pequeno assim de amêndoa dentro do encéfalo. Essa amêndoa ou essa amígdala, amígdala cerebral, ela é responsável por detectar ameaças, qualquer tipo de ameaça. Então, o que acontece? Ela dispara sinais quando eu estou sob ameaça. E esse disparar sinais também há uma movimentação hormonal dentro de mim, uma cascata, tanto neuronal quanto hormonal. Então isso acontece em qualquer situação. Se os meus olhos captam uma cobra no ambiente, a amígdala cerebral já captou. E ela vai disparar uma série de sinais na qual eu vou ter reações muitas das vezes impensáveis. Eu vou dar um exemplo. Eu estava saindo para caminhar esses dias atrás, até comentei com a minha esposa. E né, eu moro na região aqui interiorana, então é natural que encontre com esses animais. E aí eu estava andando pela calçada e me surgiu um lagarto. Não muito grande, um lagarto assim, pequeno até. Mas, enfim, surgiu um lagarto. Ele desceu da árvore e passou, né, na minha frente. Eu tive uma reação instantânea. Eu dei um passo para trás. Eu levei um susto. Ah, mas você tem medo de lagarto? Eu não sei se eu tenho medo, mas eu não colocaria a mão no lagarto. Você colocaria? Bom, enfim, eu não colocaria a mão no lagarto. De repente é um bichinho inofensivo. De repente é muito mais assustado do que eu. Só que a minha amígdala cerebral detectou essa ameaça muito antes e eu dei um passo para trás e o meu coração acelerou um pouquinho. Sem o meu córtex, sem a parte do meu pensamento, de decisão, de raciocínio, agir. Só depois que passou isso que eu falei, pô, é um lagarto, é um bichinho. Mas naquela hora eu dei um passo para trás. Então essa amígdala cerebral, ela se agita quando o meu cérebro detecta perigo. Quando a amígdala, aliás, a amígdala ela detecta esse perigo. Então, quando a amígdala também detecta uma ameaça no seu vínculo, ou seja, uma pessoa se aproximando daquela outra pessoa na qual você tem um vínculo, quando ela detecta essa ameaça, ela vai se agitar. E esse agito vai ter uma série de sintomas dentro de você. O seu coração acelera, as mãos ficam frias ou suadas. Você pode sentir um calafrio na boca do estômago. São reações viscerais que estão acontecendo nesse momento, na qual você não tem controle, sem você pensar. Então, na sua mente, né, perder alguém, perder um vínculo, ameaça a minha segurança interna. Então, tudo isso está acontecendo fora do seu controle, tá? E o interessante é que uma parte que é acionada, que eu não sabia, né, e depois de estudar sobre isso, uma parte que é acionada é a parte da dopamina. A dopamina, ela está muito ligada ao centro de prazer. Nosso cérebro libera ela muito né, na questão do prazer. Só que a dopamina, ela é liberada muito mais no quase, na incerteza. Por isso que eu falo que antes de você comer aquela pizza deliciosa, pensar nela, né? E imaginar, e antes de comprá-la, o seu cérebro libera muito mais dopamina. Porque não tá certo, a pizza não tá ainda na sua frente, você vai comprá-la. E é nesse momento que o seu cérebro libera dopamina. Então, a incerteza daquela ameaça, se está prejudicando um vínculo ou não, também libera dopamina. A incerteza de perder aquele vínculo. Porque são doses de recompensa. Aí você fica na incerteza, depois você tem a certeza de que o seu vínculo não está sendo ameaçado. Só que isso se torna um ciclo. Então, a parte dopaminérgica é ativada na questão dos ciúmes. Olha só que interessante. E o ciúmes, ele é nosso sistema nervoso tentando proteger o vínculo também. De novo, o vínculo é muito importante para mim e ele significa segurança.
Então, meu sistema nervoso ele está ativo quando essa segurança pode ser abalada ou está sendo abalada. Só que o sistema nervoso faz isso da pior maneira. Da pior maneira que o sistema nervoso faz isso. Por que da pior maneira? Porque quando eu me sinto ameaçado no meu vínculo, eu destruo o meu próprio vínculo. Eu vou para cima do meu próprio vínculo. Isso quando você é mais racional. Porque existem os ciumentos loucos e as ciumentas loucas que partem pro outro, né? Quantas vezes, né? Você se sente ameaçado, em perigo, o seu cônjuge, né? O seu marido ou sua esposa, e você parte para cima daquela outra pessoa, né? Na qual você deveria conversar com o seu cônjuge primeiro. Olha só que interessante, né? Então, o sistema nervoso ele age dessa forma, só que é uma maneira assim disfuncional, porque você vai atacar o seu próprio vínculo. E atacando o próprio vínculo, aí já nós sabemos, né? É briga na certa. É muito difícil um casal onde um ou os dois são acometidos pelo ciúmes, né? Pelo sintoma do ciúmes, que eles estejam em paz constantemente. Quase nunca está em paz. É sempre brigas constantes. E o ciúmes, ele ocorre num ciclo. E eu quero trazer uma imagem aqui, né, que, que detecta esse ciclo. Né? Aliás, que demonstra esse ciclo. Então, eu vou abrir a imagem aqui, que esse é o ciclo dos ciúmes. Tá? Então, como é que acontece o ciúmes? Ele vem pela ansiedade. É uma ansiedade interna. Tá? E o que é essa ansiedade? É o medo de perder. E tem um outro que eu sempre falo, que é o demônio. O demônio atual hoje, né? O demônio atual é a comparação. Então, o medo de perder barra comparação dispara uma ansiedade interna aqui dentro de mim. Lembrando que há uma cascata hormonal aqui ocorrendo dentro de mim. E aí, eu parto para o outro ciclo, que é o da vigilância. E como que é esse ciclo da vigilância? Eu fico checando a toda hora, eu fico testando, armando, né, fazendo armadilhas, eu fico pressionando a pessoa. Eu tenho que olhar o celular dessa pessoa, eu tenho que checar por onde que ela andou, com quem essa pessoa conversou, quem são os amigos dessa pessoa, que tipo de amigos tem essa pessoa, que hora que ela chegou em casa. Olha só, a ansiedade, ela volta para a vigilância. Aliás, ela parte para a vigilância. Depois dessa vigilância, o que acontece? O conflito. Quase sempre, depois dessa pressão que a pessoa joga, vem o conflito. O outro, ou ele vai se defender, ou ele vai se afastar. Essa é a natureza do ser humano. Ou ele briga, ou ele vai na sua própria defesa, ou ele vai se afastar. Ai, toda vez que eu vou conversar com meu marido, ele se cala e vai pro quarto. Isso é natural, é da sua própria natureza. Ou o ser humano ele vai pra briga, pro sistema de luta, ou ele vai pra fuga. Ou ele congela, ou ele zera. Lembrando que nós somos mamíferos, nós temos o comportamento de mamífero. A diferença é que o ser humano é um mamífero especial. Mas olha bem o bichinho, olha um gato quando você vai brigar. Eu falo gato porque eu tenho gatos em casa. Quando você vai brigar com ele, a natureza dele é fugir primeiro, lógico. Mas se ele tiver acuado e ele não tiver para onde fugir, ele vai te atacar, ele vai brigar. Nós seres humanos, nós temos esses dois comportamentos. Ou a gente vai brigar, ou a gente vai fugir. Então, mediante um conflito, é isso que acontece. E aí o que acontece depois? Aí vem um reforço. Porque aí vem a reconciliação, só que aí vem o sentimento de culpa, e vem a promessa de que isso não vai acontecer. Isso, determina o reforço. E aí, depois que acontece, o recomeço do ciclo. Porque a pessoa sente ansiedade novamente, aí a pessoa parte para a própria vigilância, pressão em cima do outro. Da vigilância vem o conflito, do conflito vem a reconciliação, e depois da reconciliação vem a ansiedade novamente. E aí a pessoa vive nesse ciclo. O ciclo dos ciúmes. Deixa eu aqui botar a imagem aqui para mim. E aí vem o ciclo dos ciúmes. Tá me acompanhando aqui? Se estiver me acompanhando aí,
dá um coraçãozinho, manda um oi aí, digita alguma coisa, fala, Rodrigo, tô acompanhando, tá fazendo sentido aí que você tá falando pra mim, tá? Só pra eu não me sentir sozinho. E olha, se você conhece alguém que também sofre dos ciúmes, compartilha já a live agora. Compartilha a live. Ou convida ela para fazer parte ali no canal Contato Humano. Porque isso que eu tô falando aqui é algo muito importante. Pode ser óbvio, mas são coisas importantes de você se conhecer, de você identificar. E tudo aquilo que a gente identifica e nomeia, naturalmente nós temos controle. Naturalmente nós temos controle. Combinado? Depois do ciclo dos ciúmes, a gente identifica alguns perfis de ciumentos. Tá? E eu vou trazer aqui uma outra imagem para você, que são os perfis de ciumento. Deixa eu só tentar. Eu só não sei. Aqui. Vamos lá. Espero que você consiga aí enxergar certinho. Tá? O primeiro perfil é o ciumento ansioso. É o ciúme ansioso. Que é aquele medo constante de traição e abandono. É o que eu costumo falar, é o ciumento louco. E esse ciumento louco, ele faz coisas inimagináveis. São pessoas extremamente perturbadas. É aquelas histórias que você ouve na internet, ou histórias contadas em filmes e novelas, que é aquele medo constante de ser traído ou traída. Essa pessoa, a pessoa que porta o ciúme ansioso, ela não tem paz. Ela não tem paz. Porque é um medo constante de ser abandonado. E aí ela faz da vida do outro também um inferno. Ela faz da vida do outro um inferno. O outro tipo de ciúme é o ciúme evitativo. Ah, eu não tenho ciúmes, sabe? Ele nega o medo. Ah, não tenho ciúmes. Mas tem um controle extremo em cima da pessoa. Esse também é complicadinho. Ele nega, ele engole, ele suprime o sentimento. Ele nunca dá o braço a torcer. Mas controla o outro. Não, o outro não tem liberdade. Não tem liberdade. O ciúme evitativo também é prejudicial, mas menos do que conviver com quem tem o ciúme ansioso. E tem o ciúme projetivo. Esse é perigoso. Que é aquele que a pessoa acusa o outro de fazer o que ela própria teme ou imagina. Então ele projeta para o outro. A culpa é do outro. Esse também é perigoso. E todos esses três aqui se complementam. E tem o tal do ciúmes que engloba os três aí. Ele é ansioso, ele é evitativo, ele é projetivo. Ele sempre está projetando para o outro. Olha, a culpa é do outro, a culpa é do outro, a culpa é do outro. Então, esse ciumento também, ele é algo assim, complicado de lidar. E lembrando que o ciúmes, ele não é sobre o outro, tá? O ciúmes é sobre a sua capacidade de se sentir seguro dentro de si. Você não consegue sentir segurança dentro de você. E a sua vida é pautada sempre no outro. É por isso que o amor vira uma prisão, nesses casos. O amor vira uma prisão. E depois que o amor vira uma prisão, aí é complicado. E quem precisa aprender o outro, já assim, já perdeu a si mesmo, a si mesma. Quem precisa controlar o outro, você já não é mais livre. Perdeu a liberdade. Então são coisas para parar e pensar. Como é que eu tô levando essa vida? A minha vida é baseada no que o outro faz? E conviver com pessoas ansiosas também é muito complicado. O outro lado da moeda também é muito complicado. Porque é claramente que a pessoa está adoecida. Claramente. Mas eu não estou falando daquele ciúminho que todo casal porta, não. Estou falando dos ciúmes que adoece. Aqueles ciúmes que a pessoa enlouquece. Que a pessoa trama coisas.
Quantas vezes você vê casais que montam perfis fake, aí a pessoa monta um perfil fake, ou tem uma amiga, um amigo, que manda mensagem pro vínculo, né? Pro cônjuge, enfim, pro namorado, pra namorada, e, e, e tenta fazer armadilhas. E tenta fazer armadilhas para pegar essa pessoa. E aí tem pessoas que são muito extremamente ligeiras, já conhecem seu parceiro ou sua parceira. Então, qualquer sinal de pegadinha, a pessoa também já tá liso, né? Ligeiro, para não cair numa dessa. Agora, se você chegou ao ponto de você ter que montar um perfil fake para você identificar se o seu marido, se a sua esposa, se o seu namorado, namorada vai cair naquele perfil, se você chegou nesse ponto, você não está bem. Você não está bem. Você está claramente adoecido. E o ciúmes, ele é romantizado. Aí que tá. O ciúmes é romantizado. Só que nós vemos hoje, nos noticiários, eu ia falar nas TVs, nos noticiários, porque as redes sociais acabam se tornando um telejornal também, quantas e quantas e quantas pessoas morrem por conta do ciúme do outro. O feminicídio. Quantos homens matando suas parceiras. Quantos homens esfaqueando as suas mulheres. Ou eu já vi casos aqui em Amparo, eu e minha esposa já vi um caso da esposa atropelar o próprio marido. Prensar na garagem com o próprio carro por conta dos ciúmes. Rodrigo, o ciúmes leva a pessoa, sim, a pessoa cega. Uma pessoa em descontrole, quando ela o senso de insegurança é tão grande, a sensação de perda do vínculo é tão grande, que a pessoa ela parte para a violência. E aí acontecem crimes bárbaros. Ex-maridos, ex-esposas, envenenamentos. Olha a história da humanidade, ela vem perseguida por crimes perversos por conta dessa palavrinha chamada ciúmes. Então, romantizar os ciúmes também não é legal. Um ciúmes pequenininho, um ciúmes grande, olha, tão pequeno ou grande, ele não faz bem para um relacionamento. E uma dica que eu dou, se você convive com uma pessoa que é extremamente ciumenta, assim, de verdade, e se essa pessoa que é extremamente ciumenta, ela não reconhece que ela tem essa doença, ela não reconhece, e ela não quer receber ajuda, e ela não quer procurar ajuda, aí, assim, o conselho que eu, Rodrigo, dou é, vai embora, vaza. Vaza porque você está correndo risco, você está correndo perigo. Ai, Rodrigo, mas eu amo tanto ele. Então você continua e sofre as consequências aí. E assim, se você acha bacana o seu relacionamento tolhido pela falta de liberdade por conta de uma pessoa ciumenta, se você tem que mudar a si mesmo. Quantas pessoas eu conheci também que teve que mudar o seu jeito de ser por conta dos ciúmes? Do outro ainda, ciúmes do cônjuge. Da pessoa não ter paz. Do vício de vida dessa pessoa vai diminuindo, diminuindo, a pessoa não sorri mais. Às vezes você encontra casais onde assim a pessoa ela olha para baixo, ela olha para o chão, porque ela não pode olhar para o lado. Quantas pessoas, a minha esposa estava comentando uma situação na qual ela estava num ambiente, não vou falar que ambiente é esse, mas ela estava num ambiente, numa pessoa na qual ela conhece, né, um profissional na qual ela conhece, homem, e ele simplesmente a ignorou, não, sabe, ela fez uma pergunta para ele, ele não respondeu, ele ignorou, abaixou a cabeça e não respondeu. A minha esposa, a Adriana. E aí ela percebeu a situação porque a namorada do profissional estava ali junto. E aí tudo bem, ela entendeu, ó, ela é psicoterapeuta, ela entendeu e se calou e tá tudo bem. E aí depois ela confrontou essa pessoa, falou, nossa, você muda assim realmente? E quantas e quantas e quantas pessoas estão aprisionadas nesse momento com uma pessoa ciumenta? Você que está assistindo a live ao vivo, ou você que vai ver essa gravação, perceba que a sua vida está sob perigo, tá? Então, já falei tudo que eu precisava falar sobre o quão é perigoso estar com uma pessoa ansiosa e quão é perigoso para você que sofre dessa ansiedade, porque você pode fazer coisas na qual você vai se arrepender muito depois. Agressão, a partir de uma agressão física.
Uma pessoa enfurecida pelos ciúmes, a cognição dela tranca. Ou seja, ela não tem raciocínio. Então, pessoas que amam matam, matam. No ímpeto dos ciúmes, ela pode matar sim. Tá? Rodrigo, tá. Identifiquei que eu sou uma pessoa ciumenta, ciumenta acima do normal, ciumento que eu tiro a liberdade do outro e a minha própria liberdade. Eu identifiquei isso, o que eu faço? Não tem outro caminho. Porque o ciúmes, ele é um sintoma de uma memória implícita, de perda que não foi integrada. O que é isso? O ciúmes é uma sensação, é um gatilho de estar revivendo algo que já aconteceu. De um abandono, de uma traição, de se sentir excluído, sozinho. O ciúmes é basicamente isso. É o medo de perder, é o medo de reviver aquilo. Então existe uma memória integrada. Então eu vou dar um exemplo. Eu já atendi diversos, assim, eu atendi poucos casos de pessoas que sofrem dos ciúmes e querer tratar isso. Poucas pessoas. Mas eu atendi muitas e muitas pessoas que foram traídas e que depois disso, lógico, natural, se sentiram insegura com o parceiro ou com a parceira e o relacionamento virar um inferno e a pessoa querer tratar isso, mas ela não me buscou para tratar os ciúmes, ela buscou para me tratar, para tratar essa insegurança, essa falta de perdão que ela, né, que elas sempre dizem, né, Rodrigo, eu perdoei, mas assim, eu perdoei, mas a pessoa vira a esquina, eu tô lá checando ver para onde que ela tá indo. Então eu já atendi muitos casos nesse sentido, mas o ciumento crônico, não, eu nunca atendi. Mas o que acontece com o ciumento crônico? Se você for trabalhar e buscar a razão, é uma adaptação também. Ele se adaptou a reagir assim. É uma adaptação. E se é uma adaptação, ela foi aprendida, ela foi adaptada de situações anteriores. Então, provavelmente tem situações anteriores, e quando você trata isso, essa adaptação, quando você reaprende isso, você muda completamente na sua relação atual. Muda. Muda assim. Ah, Rodrigo, isso é fácil? Não é fácil, mas a terapia hoje, a terapia breve que eu trabalho, você claramente você trabalha isso. Porque o ciúmes é nada mais nada menos do que uma desregulação emocional. É uma sensação. Por que é uma desregulação? Eu sinto uma sensação desconfortável quando eu vejo uma ameaça que eu posso perder o vínculo. Eu não quero sentir aquela sensação, eu fujo dela. Eu fujo como? Reagindo de forma destemperada, de forma violenta. Então ela é uma desregulação também. Então a gente reensina o corpo dessa pessoa ciumenta a se sentir segura sem precisar ficar controlando o ambiente, controlando a outra pessoa. É assim que a terapia age. Rodrigo, tem outros meios? Não conheço. Para trabalhar os ciúmes, ainda mais o ciúmes crônico, não tem outro meio. É a psicoterapia. E aí tem diversas abordagens. Aí é aquela coisa que eu sempre falo. Você pode chegar a um local e existem diversos tipos de condução. Tem aquela condução que vai levar 5 dias e tem aquela condução que vai levar 10 minutos. Qual você prefere? A mais rápida ou aquela que demora mais? Ah, eu quero curtir a viagem, então pode levar 10 dias. Beleza, tem abordagem que vai levar anos para você tratar isso. E tá tudo certo, tá tudo bem. Rodrigo, é um negócio assim insuportável, eu quero resolver isso imediatamente. Aí a abordagem que eu utilizo, que é a terapia breve. Terapia de reintegração implícita, que tem hipnose junto. Aí você consegue resolver isso de uma maneira muito mais rápida. Lembrando que mais rápido não significa imediato, né? Mas assim, uma abordagem que leva 20 anos e uma abordagem que leva 2, 3 meses, o que você prefere? Uma abordagem que leva menos tempo, né? Porque hoje o mundo está imediatista, né? Então a terapia breve é para essas pessoas imediatistas também, que precisam de um resultado rápido.
Então, para trabalhar esses ciúmes, para trabalhar essa, né, ciúmes é a palavra que nós encontramos, né, para descrever esse monte de sensações que a pessoa sente, que a pessoa sente. Então, antes de falar, né, ciúmes não é amor. Ciúmes é medo. Ciúmes não tem nada a ver com, ai, quem ama tem ciúmes. Não. Quem ama tem medo. E o medo provoca os ciúmes. Outra coisa, se você controla o outro, o controle, ele é o oposto de segurança. Aí controlo para me sentir seguro, seguro. Não, ele é o oposto. Segurança não tem nada a ver com controle. São coisas né, completamente diferentes, completamente opostas. Não confunda as coisas. Tá? Outra coisa, amor. Amor sem liberdade não é amor, é dependência. Cheque o seu relacionamento. Você é livre? A outra pessoa é livre? Se há uma liberdade, aí é amor. A minha esposa, ela pode ir para academia, ela pode. Quem sou eu para, né, falar isso? A minha esposa, ela vai para academia e ela vai tranquila, porque não tem discussão, não tem. Ela pode falar ela pode falar sobre pessoas que ela encontrou que não há discussão, não tem problema. Ela é livre. Não só para academia, para qualquer lugar, para ir no mercado, para ir numa festa, para ir num café com as amigas, com amigos que seja. Porque amor tem que haver liberdade. Eu, Rodrigo, sendo psicoterapeuta, eu atendo muitas e muitas e muitas mulheres. Eu atendo muitas mulheres. E mulheres de diversas idades, mulheres de diversas formas. E eu sou um homem livre para atender qualquer tipo de mulher. Porque no meu tipo de terapia, às vezes eu fico 2, 3 horas dentro de uma sala fechada com uma outra mulher. Então, ou seja, imagine se eu estivesse num relacionamento com uma mulher ciumenta. Eu conseguiria ser psicoterapeuta? Eu conseguiria atender pessoas? Eu conseguiria ter a liberdade de transformar a vida de outras pessoas? Não. Quem é a mulher que você vai atender? Quantos anos ela tem? Como que ela é? Ela é loira, morena, ela é negra? Ela é gorda, ela é magra? Ela é baixinha, ela é alta? Imagine que inferno seria minha vida se eu tivesse uma pessoa assim. E graças a Deus eu não tenho. Porque no nosso relacionamento há amor. E o amor é liberdade. Se você não está tendo liberdade aí no seu relacionamento, isso é dependência emocional, tá? Que também é doença. Dependência emocional também é doença. Tá? Aí você vai falar assim, Rodrigo, você não tem nenhuma dica aí para quem é ciumento, para quem é ciumenta? Tem algumas dicas sim. Lembrando que são dicas para você se controlar mediante a uma situação de ciúmes, mas não vai tratar a raiz dos seus ciúmes. Você tem que fazer uma psicoterapia e vale muito a pena. E se seu vínculo vale a pena manter essa relação, se o seu casamento vale a pena lutar pelo casamento, fazer terapia então é ouro. É ouro. E de novo, toda vez que a gente fala de terapia, já vem na mente das pessoas, semanas e toda semana, e falando do problema, e discutindo o problema. Gente, a terapia que eu, Rodrigo, desenvolvo, que eu trabalho, não tem nada a ver com essa abordagem terapêutica semanal. Há espaçamento. Há todo um protocolo. Você passa por uma consulta de avaliação, porque eu não consigo resolver todos os problemas. Eu tenho que checar a vida daquela pessoa, se ela está disposta a passar por um processo de terapia, qual é o problema que ela tem, o que dá para ser resolvido esse problema, qual o resultado que ela espera e qual o resultado que ela pode ter. Para isso tem que haver uma consulta de avaliação. Não é chegar, vamos fazer terapia. Não. Primeiro você passa pela consulta de avaliação. Passou pela consulta de avaliação, tá ok, eu consigo trabalhar com essa pessoa, ela está disposta, vamos caminhar juntos nessa jornada, e pagou pelo menos, né, porque tem um valor inserido nisso. Aí nós iniciamos o processo de terapia. Rodrigo, quanto tempo isso? Varia muito de pessoa para pessoa. Pode ser de 2, 3, no máximo, chutando muito alto, 4 meses, mas não. Mas o acompanhamento próximo é esses 4 meses, hein? 3 meses. Tem gente que na primeira e na segunda, né, no primeiro encontro, no segundo encontro de terapia, a pessoa já está resolvida a vida dela. E aí depois a gente só vai formulando a segurança emocional dessa pessoa.
Aí é bate-papo mesmo, ela vai, nós conversamos, nós traçamos estratégias. Ultimamente, meus clientes, eles vêm para tratar um problema, nós tratamos esse problema e ele resolvido, nós traçamos estratégias para alcançar algo melhor. Às vezes é trocar o emprego, às vezes é iniciar um empreendimento, às vezes é comprar algo que a pessoa quer, uma casa, enfim. Aí nós partimos para outra coisa e ainda dou isso de bônus para essa pessoa, para que essa pessoa alcance esse objetivo. Por quê? Porque nos outros encontros já resolveu, sanou o problema da pessoa. Ela já está caminhando, ela está voando. Então a gente, né, acrescenta algumas coisinhas mais. Mas vamos lá. Essas dicas que eu vou dar para você, que tem ciúmes, que está aqui me assistindo, né, são estratégias para você não colapsar, para você não matar, para você não enlouquecer. Tá? Primeiro você tem que entender que o corpo ele sente os ciúmes antes da mente entender o que está acontecendo. O corpo sente e depois que a mente compreendeu, opa, eu acho que eu estou passando por um ciúmes. Qual que é a dica para isso? Já que o corpo, né, sente antes, é a coisa mais barata e mais potente que um ser humano pode fazer mediante a uma crise de ciúmes. Respirar. Respirar. Ah, Rodrigo, é respirar como? Vai a dica aí. Você inspira contando até 6 e expira devagarinho contando até 6. Faça aí uns 3, 5, 6 ciclos assim. Então vamos lá. Inspirando. Soltando. 6 vezes. Inspira 6 e solta 6. Pela boca ou pelo nariz? Eu prefiro que seja pelo nariz. Faça alguns ciclos, porque automaticamente você já se põe na regulação. Você já se regula diante daquela avalanche de coisas que está acontecendo dentro de você. Fazer isso te salva de cometer até um crime. Te salva de discussões. Te salva de diversas coisas. Respira. Essa é a primeira dica que eu dou. A segunda dica, observe o pensamento quando você está com ciúmes. E, na maioria das vezes, não acredite nele. Eu não estou falando de intuição, tá? Vocês mulheres têm uma intuição que, de repente, aquela intuição é válida, é verdadeira. Eu não estou falando de intuição, estou falando da pessoa que é ciumenta crônica, que já vai imaginando cenas, como se fosse um filme. Se você é um ciumento crônico, um ciumento que está adoecido, não acredite muito nos pensamentos relacionados a isso, tá? Quando a sensação de ciúmes vir, que vai criando esse filme, tá? Ai, será que ele está escondendo algo? Será que ela vai me deixar? Não acredite nesses filmes. E uma dica, começa a dar nome para esses filmes. Tá? Esses pensamentos que vão surgindo, começa a nomeá-los. Porque nomear é um indicativo para o seu cérebro que você está controlando a situação. Então, quando você nomeia as sensações que você está sentindo e até mesmo os pensamentos, você dá um nome para os pensamentos, automaticamente te põe no controle da situação. Tá? E a terceira dica que eu vou dar para você, identifique o gatilho. O gatilho que dispara os ciúmes. Tá? Faça essa pergunta. O que exatamente fez ou está fazendo sentir os ciúmes? Foi uma ação real? A pessoa fez algo real para isso? Ou não? Ou é só coisa da minha cabeça? Ou uma sensação interna? Questiona, tá? Porque é lógico que se você vê o seu cônjuge, né? Se você vê a sua namorada, seu namorado, sua esposa, seu marido beijando uma outra pessoa, você vai ter uma reação. Você vai ter uma reação. Eu estou falando dos ciúmes, naquilo que eu não sei exatamente, mas eu sinto uma sensação estranha. Se a pessoa está dando motivo, então você procura entender. Desculpa, deixa eu voltar. Não existe essa pessoa está dando motivo. Mas se a pessoa está, se algo está acontecendo com o outro, que realmente é real, que está colocando a sua relação em perigo, aí você identifica que é real. Ou se aquilo é imaginário. Eu estou imaginando caraminholas aqui na minha cabeça. Então identifique qual é o gatilho que está acionando os ciúmes. Se é o coleguinha ou a coleguinha. Eu atendi uma vez uma mulher e ela sofria de fibromialgia.
há 10 anos ela com sintomas de fibromialgia. Num ponto de que qualquer remédio que ela tomasse não fazia efeito. Nenhum efeito. Até os remédios mais fortes, Paco, Tramal, codeína, sabe, esses remédios hiperfortes, não resolvia a fibromialgia dessa mulher. E ela já estava pensando até fazer bloqueios no sistema nervoso para reduzir o sintoma de dor, porque deixava ela disfuncional. Até que ela passou por um médico, o médico falou assim, olha, isso que você tem é emocional, como você já sabe. Antes de fazer um bloqueio, por que você não busca uma via terapêutica? Só que essa pessoa já tinha passado com psicólogos. E não havia encontrado resultados palpáveis para ela. E aí ela conheceu alguém, ou alguém deu uma dica que tinha um cara que trabalhava com hipnose, que era terapeuta, que tinha tido resultados com ele, conhecia outras pessoas que tinham tido resultados e tal. E aí ela foi pesquisar o tal do terapeuta, foi lá nas redes sociais, foi na internet, e esse terapeuta se chama Rodrigo, né? E aí ela decidiu passar com o tal do Rodrigo. Rodrigo trabalha com hipnose. E aí ela falou assim, Rodrigo, eu quero tratar a fibromialgia. E a fibromialgia dela estava muito, né, a questão emocional, o gatilho que nós identificamos foi por conta do marido que tinha uma amiga na empresa e essa amiga, ele viajava com essa pessoa a trabalho, né, a trabalho, e não foi só isso que foi acontecendo. Ele tinha uma admiração muito grande por essa amiga e ele fazia, e ela entrou nessa via de comparação, que eu falo que a comparação é um demônio, né? E ele entrou nessa via de comparação, ela entrou nessa via de comparação, e assim, a amiga estudada, a amiga fala inglês, a amiga faz isso, a amiga faz aquilo, tal. Olha como a minha amiga é maravilhosa. E ela não recebia isso do próprio marido. E isso, não sendo expressado, o corpo somatizou em fibromialgia. Só que a situação do marido com a amiga já havia terminado. A amiga foi para outro lado, o marido continuou no próprio trabalho, o marido reconheceu que ele não foi bacana com ela, enfim, o relacionamento, o casamento tinha voltado a ficar de uma maneira bacana. Só que aquilo que ela somatizou, ela não estava conseguindo reverter. E o senso de ciúmes era muito grande também que ela tinha, mesmo ele não tendo mais essa amiga. Nós fizemos um tratamento em cima disso. Identificamos gatilhos, enfim. Lembra que eu falei aí um pouquinho tempo atrás? O ciúmes, muitas das vezes, é uma memória implícita de abandono, que não foi integrado. E se não foi integrado, o ciúmes vai ficar persistente. Então, nosso papel, né, terapeuta de reintegração implícita, é isso. A gente reintegra isso que não foi integrado. Essas memórias, esses sentimentos, essas sensações. E aí foi o que ela fez comigo. Nós reintegramos essa sensação de abandono que ela tinha com o marido, mas buscamos coisas muito mais do passado que estava relacionado. Então, ou seja, isso que aconteceu com o marido foi apenas um gatilho de algo lá do passado. Trabalhamos isso, essa mulher cessou a fibromialgia. Não foi, diminuiu, tá, gente? E eu tô falando isso com seriedade aqui olhando pra você. A fibromialgia que ela sentia não teve uma diminuição, ela cessou. Ela acabou a dor. Foi fazer, acho que foi no primeiro, no segundo encontro. No primeiro teve, foi no primeiro, no segundo encontro que nós fizemos, simplesmente cessou. Porque do segundo encontro pro terceiro, geralmente eu dou 30 dias. Nesses 30 dias ela falou, Rodrigo, há 30 dias que eu não sinto dor nenhuma. Há 30 dias que eu estou tendo paz. Olha só, o ciúme somatizado virou fibromialgia. Olha como é perigoso esse sentimento. Mas aí ela fez a terapia, ela decidiu, né, lutar por ela, e aí ela teve essa cura, né, vamos dizer, o cérebro dela reintegrou isso, né, isso foi elaborado dentro dela num processo de terapia rápido, muito rápido, uma coisa assim, e eu falo porque eu confio no que eu faço, eu confio no que eu aprendi, porque realmente é eficaz, é eficaz. Então, se você sofre dos ciúmes, desses ciúmes que é o que nós chamamos de ciúmes doentio, os ciúmes que adoece não só o corpo físico, mas como a relação, enfim, tudo à sua volta,
psicoterapia. Essas dicas que eu dei é para você se controlar, para você não explodir até você fazer terapia, tá? E aí você pode escolher o profissional que mais te adequa. Puxando sardinha pro meu lado, eu, se eu fosse você, procuraria o Rodrigo. Ou alguém que exerce a terapia de integração implícita, que o resultado vai ser excelente, tá? E rápido, tá? Quando eu falo excelência, não é só na excelência do bem feito. Não, não é na excelência, só na excelência do bem feito. É na excelência da rapidez. Porque quem tem dor tem pressa. Era isso que eu precisava falar sobre os ciúmes, tá? Você aí tem alguma pergunta para fazer? Se tiver alguma pergunta para fazer, eu vou tomar o meu cafezinho. Pergunte, pergunte. Ou se você não tiver nada a perguntar, e aperta aí o botãozinho do coraçãozinho. Aperta aí os emojis aí, ou caretinha, se você quiser também. Bom, se não teve nenhuma pergunta, né? Opa, teve foguinho aí. Se não tem nenhuma pergunta, eu quero finalizar aqui então agradecendo a vocês que me acompanharam aqui, a você que me acompanhou, que assistiu a live. Compartilhe, tá? Se você não faz parte do canal Contato Humano, me manda um direct, me manda um oi, fala, olha, Rodrigo, eu quero participar do Contato Humano. Por quê? O Contato Humano, ele recebe essas lives na íntegra, recebe primeiro. E aí depois eu vou espalhando nas redes sociais. Mas quem faz parte do Contato Humano recebe, e são pérolas, tá? Essas lives, não é porque eu estou fazendo não, mas são pérolas de aprendizado, tá? Então, são 1 hora, 40 minutos, 50 minutos que você tira do seu dia e você vai estar aprendendo coisas assim que você não encontra em qualquer lugar. Só se você buscar muito. Aí você encontra, mas você não encontra em qualquer lugar. Já quero te fazer o convite também para a live de amanhã. A live de amanhã é tão quente quanto a live de hoje. Só que é mais quente ainda. Porque a live de amanhã é sobre traição no relacionamento. Então amanhã estarei falando sobre traição no relacionamento, né? O que, que realmente acontece antes, durante e depois. Para esse que já foi traído ou traída, essas pessoas que recebem o apelido, né, pejorativo, o que, que acontece? Né? Eu vou falar tanto no o que trai e no que é traído. Tá? Então, a live vai ser importante. Se você passou por isso, você está lutando com isso, se você já passou com isso, né, isso já foi lá do passado, mas isso vem atrapalhando a sua relação de hoje, não perca a live de amanhã. Combinado? Meu forte abraço, uma excelente quinta-feira para você. E o finalzinho de semana já está chegando, né? Quinta-feira já está quase perto do sexto, tá? Mais uma vez, obrigado aí pela sua audiência, obrigado para você que também está assistindo a gravação aí, para você que está assistindo o pós. Obrigado por me acompanhar até aqui, tá? Deixo aqui meu forte abraço e te espero amanhã. Combinado? Tchau, tchau.